Hoje foi dia de levar as crianças para fazer exame de sangue. E eu quero dividir com vocês uma história que eu fiquei meio que impressionada, assim. Eu acho que são coisas que marcam a gente. Isso justamente pelo Vitor, né? O Vitor, ele tava sem a correntinha, mas quando eu entrei na sala, eu mostrei o Ciptea pros enfermeiros e tal, e avisei. Ó, o único problema do Vitor é que se começar a agarrar, se começar a segurar, ele entra em crise. Aí vieram duas enfermeiras. Eu coloquei ele no meu colo, abracei ele e esticou o braço, né? Aí veio uma enfermeira tentar segurar o braço dele e a outra enfermeira tentar segurar ele assim com a mão pra conseguir furar. E aí elas tentaram tal, ele já começou a não vai dar, ai, como que vai ser? E começou já a ficar meio tenso o negócio. Aí as enfermeiras falaram, não vamos conseguir, vamos chamar mais um. Aí chamou o enfermeiro. Aí quando chamou o enfermeiro, veio o cara lá, todo grandão e tal. E aí elas foram tentar de novo. E ele ficou assim, só observando como que ia ser a reação do Vitor. E aí aperta lá o braço, estica o braço, na hora começa a esticar, ele não, mas o que vai acontecer? Mas vai doer? E ele começa a entrar em crise, ele não, mas peraí, e tal, sabe? Aquela coisa de criança e tal. E o Vitor tá com 10 anos, né? Ele já tá praticamente do meu tamanho. Apesar que meu tamanho não é referência pra nada, mas ele tá do meu tamanho praticamente. E aí o enfermeiro ficou meio que assim, só observando. E aí tentaram segurar o braço do Vitor. Ele não, mas vai doer, mas eu lá, não, me solta, já querendo sair da sala, daquela coisa. Aí ele pegou, olhou, sentou do lado do Vitor e falou, peraí, eu vou te mostrar. E aí eu achei incrível. Ele conseguiu se conectar com o Vitor de uma maneira assim que eu ali não tava conseguindo. Eu já tava falando, vai, um segura, outro segura e vamos furar o menino, né? Precisava fazer o exame de sangue. E aí ele sentou do lado do Vitor, olhou bem pra ele e falou assim, ó, vai ser assim que vai ser e não vai doer, você quer ver? E aí ele esticou o braço, falou pra enfermeira, pode furar. E aí a outra enfermeira pegou um negocinho que fura lá, parece uma borboletinha que tem uma agulhinha. E aí ela foi lá, ele esticou, ela fez todo o procedimento, colocou a agulha no braço dele. E ele falando com o Vitor, tá vendo? Ela vai fazer isso, agora ela vai fazer isso. Você tá vendo? Eu não tô sentindo dor. Você tá com medo. Isso não dói. Isso é mais medo do que dor. E aí ele foi vendo todo o procedimento e ele simplesmente acalmou. Aí o Vitor ficou calmo, assim. Do nada caiu toda aquela tensão. E aí ele falou, agora é sua vez. E aí o Vitor esticou o braço, eu continuei segurando, mas ele já tava outra criança. E aí ele esticou o braço, tal, a enfermeira conseguiu com muita calma ir lá, furou. E aí ele precisava ficar olhando, né? E aí ele começou a olhar. E aí a enfermeira foi pegando os potinhos, os tubinhos de sangue, foi tirando. E ele só olhando. E ele, tá vendo? Do mesmo jeito que foi comigo, foi com você. E não tá doendo, né? Aí o Vitor, ai, mas tá incomodando, tá ardendo por causa do álcool. Mas toda aquela tensão que tava na sala e eu ali já achei que ia ter que segurar, que ia prender, que ia fazer. Acabou. Ele soube lidar muito mais com o Vitor do que eu saberia naquele momento. Então é isso que a gente fala. Às vezes a gente precisa de uma pessoa pra acolher, sabe? É isso que muitas vezes a gente sente falta na medicina, na enfermagem em outros lugares. Pessoas assim, nossa, e foi tão bom, eu me senti tão bem ali depois que ele soube acolher o Vitor, que, nossa, eu não sabia como agradecer. Eu fiquei, nossa, muito obrigada e tal, porque ali eu sabia que ia ser uma tensão gigante e no final não foi, porque eu tive uma pessoa que simplesmente soube acolher o Vitor do jeito que ele é. E aí os outros foram mais fáceis, né? Porque o mais difícil foi o Vitor. E foi isso.